Olá, meu nome é Érica, sou estudante de Engenharia Mecânica na ESANC, né, trabalhei voltado para a matéria Elementos de Máquinas, e o assunto que eu vou abordar hoje é sobre rolamentos, também é um elemento de máquina. As pautas que eu vou desenvolver aí no decorrer da apresentação, né, o que são elementos de máquinas, o que são rolamentos, os tipos de rolamentos que a gente tem aí no mercado, as aplicações, né? E recomendações de segurança na forma de escolher e utilizar os rolamentos. Então, o que são os elementos de máquinas, né? Os elementos de máquinas, eles compõem uma máquina ou um equipamento, né? E trabalham em conjunto aí com outros elementos, como, por exemplo, de fixação, né? Que a gente já vê com bastante frequência, que são os parafusos, rebites, porcas. Temos também o elemento de transmissão, que são as chavetas, os eixos, engrenagens, os elementos de apoio, que inclusive tem o rolamento, né, as buchas e mancais, e também os elementos elásticos e de vedação, que são as molas, os retentores e papelão hidráulico. E aí, entrando já em rolamento, né, como que a gente pode definir, né, o que é um rolamento? Alguns estudos sugerem, né, que os rolamentos são elementos de transmissão, assim como tem outros estudos que afirmam que é um elemento de apoio, né, já que ele trabalha em conjunto ali com os mancais de transmissão. Então, os pontos positivos dos rolamentos, né, eles permitem avaliar o atrito, né, de toda a condição de transmissão de uma máquina, né, onde ele é instalado, e tem como funções principais transmitir força e movimento, né. Eles podem trabalhar em altas e em baixas temperaturas, assim como altas e baixas velocidades. Atualmente no mercado, né, falando aí de tipos de rolamento, nós temos 3 tipos, né, que para cada aplicação é necessário avaliar, consultar tabelas, avaliar a condição de trabalho para que se escolha, né, o rolamento ideal para uma determinada aplicação. Então, nós temos o rolamento de esfera, né? Temos rolamentos de rolos e rolamentos autocompensadores. O rolamento rígido de esfera, né? Como o nome já diz, ele é composto por várias esferas, né? Dentro das pistas, e os pontos assim mais destacados desse tipo de rolamento, né? Ele é recomendado para altas rotações, né? E permitem também suportar cargas radiais e axiais, né? As cargas axiais são aquelas que sofrem no mesmo sentido do eixo, né? O rolamento sofre essas cargas no sentido do eixo, e as radiais são transversais ao eixo. Inclusive, o custo-benefício desse tipo de rolamento é bem bacana, né? Por isso que ele é bastante procurado, e também é disponibilizado no mercado em diversos tamanhos. Os rolamentos de rolos cônicos, né, como a gente pode observar na imagem, ele tem, né, os rolos, eles têm um formato cônico, né, a pista externa a gente consegue montar ela separadamente, né, primeiro a gente pode colocar a pista e depois o conjunto de rolas, e o bacana desse tipo de rolamento é a distribuição de carga de trabalho que ele consegue fazer, né, devido à sua condição geométrica. Os rolamentos de rolos cilíndricos, né, a gente já viu os de rolos e os de esferas, e esses aqui são de rolos cilíndricos. Os de esfera, como ele não tem tanto contato com a pista, ele não permite sofrer tanta força, né? Que é diferente dos de rolos, né?
como ele tem maior contato com as pistas, ele permite que sofra mais com as cargas de trabalho. Porém, a diferença do de espera é que, por ter menor contato com a pista de trabalho, ele permite um alto movimento, né? Então, ele pode trabalhar em altas rotações. E falando de rolos cilíndricos, eles também, né, são expostos numa gaiola e também ele possui uma alta rigidez, né? Porém, eles também podem trabalhar em alta velocidade de rotação e força axial e radial devido a essa condição rígida do rolamento. Os rolamentos axiais de espera, né? Esse aqui, como a gente já comentou, as cargas axiais são no sentido do eixo, né? Então, para essa condição, o ideal é usar esse tipo de rolamento que permite, né, sofrer as cargas axiais. E só reforçando, né, como ele é composto por esferas, o contato é menor na pista, então, consequentemente, ele consegue trabalhar em altas rotações. O rolamento de agulha, a gente vai comentar um pouquinho aí mais para frente sobre a avaliação, né, da condição de trabalho do rolamento. Pode ter determinada situação que a gente não tem um espaço suficiente de trabalho, né? E quando você não tem espaço, esse tipo de rolamento é uma boa escolha, né? Porque ele é pequeno, né? Os rolos são bem pequenos também, os cilindros, né? Tem os diâmetros e alturas bem pequenas e permite, né? Para essa determinada situação, né? Com uma condição de trabalho menor, né, um espaço menor de trabalho, esse tipo de rolamento. Inclusive, espaço radial, né, que é transversal ao eixo. Rolamentos autocompensadores. Eles são formados aí por duas carreiras de esferas, né, e uma pista esférica comum. Ele é muito bacana para situação que tem bastante desalinhamento, ele consegue contornar esses desalinhamentos angulares, né, devido a essa geometria, né, desse tipo de rolamento. Além também de gerar menos atrito, né, e também pode trabalhar sim em altas velocidades e em baixas temperaturas. As aplicações, né, os fatores que influenciam as escolhas dos rolamentos. Como a gente comentou do rolamento agulha, né, os espaços disponíveis de trabalho, né, a gente dá uma avaliada se tem condição de instalar um determinado rolamento, né, esses fatores influenciam na escolha. A carga que aquele elemento vai sofrer, né, o impacto, tem muita oscilação, tudo isso também influencia. A velocidade de trabalho, né? Tem rolamento que permite, né, a gente trabalhar com altas rotações, outros nem tantos, como a gente comentou, da diferença, né, dos rolamentos por esferas e rolamentos por rolos, né? Então, isso também influencia. O atrito, né, os rolamentos têm a função, sim, de diminuir o atrito, mas cada caso é específico, né? Também é muito válido pontuar isso. Lubrificação necessária, né? Os rolamentos eles já vêm lubrificados, né? E tem que ter muita atenção, né, em relação aos contaminantes, porque influenciam diretamente no desenvolvimento desse elemento de máquina. Temperatura de trabalho, que também a gente pode até voltar na lubrificação, não pode nem ser uma temperatura muito baixa, nem muito alta, né? Cada rolamento tem um lubrificante específico para cada condição de trabalho. A montagem e a desmontagem, né? Facilidade de manutenção, que também volta bastante aí no espaço disponível de trabalho. É muito válido avaliar. Às vezes você consegue montar um rolamento
em oficina, né, tranquilo, mas na hora que você vai levar para campo, para desmontar, é totalmente diferente, então isso também influencia. Vedação e blindagem também volta no fator lubrificação, né? O que a gente tem observado em relação aos contaminantes que tem, né, durante todo o processo, né, que o equipamento sofre, e isso também influencia diretamente no desempenho do rolamento. As recomendações, né, de todos os pontos que a gente comentou, a gente pode notar o quão é necessário pesquisar, né, consultar tabelas, né, avaliar a condição de trabalho, né, e tudo isso influencia diretamente na segurança, não só da máquina, né, não só do equipamento em si, mas também em relação à segurança das pessoas que também fazem parte daquele processo, né. Então, é avaliar a condição do lubrificante. O lubrificante, ele consegue mostrar de diversas formas como que está sendo ali o desempenho, né, daquele rolamento, daquela determinada condição de trabalho, né, se está escoando, se ele está muito rígido, tudo isso são sinais que devem ser observados, né, até mesmo a coloração. Avaliar a temperatura e vibração de trabalho, né, sempre procurar medir nesses pontos, né, mancal e eixo, para avaliar como que o rolamento está se comportando. O acúmulo de produto, né, que vai de encontro aí diretamente à questão de lubrificação, né, os poluentes, ele tem a capacidade de causar sérios danos aí no processo, né, desde aquecimento, vibração, desalinhamento, então muita atenção aí ao acúmulo de produto. O excesso de carga de trabalho, né, como a gente já mencionou, cada rolamento ele tem uma especificação, né, um trabalham com cargas radiais, né, que são transversais ao eixo, outros trabalham com cargas axiais, né, que é no sentido do eixo. Tem outros que são mistos, né, trabalham com as duas condições, mas é válido juntar todas essas informações e avaliar se atende à necessidade do ambiente. E também consultar tabelas, né? Na dúvida, verificar tabelas, pesquisar sobre os rolamentos. Não é legal fazer as coisas sem ter a certeza, né, de que está fazendo a escolha correta do rolamento, se está instalando da forma correta, se está acompanhando, né, o desenvolvimento desse rolamento. No mais, é isso. A apresentação foi bem básica, assim, sobre os pontos relevantes sobre rolamentos, né? A matéria em si, elementos de máquinas, ela é bem complexa, né? Tem bastante pontos muito interessantes para a gente comentar. Eu escolhi falar de rolamentos porque é um elemento de máquinas assim bem que merece muita nossa atenção, né? A gente pode ver que são vários fatores que influenciam, né, a tomada de decisão de qual rolamento vai usar, a condição de trabalho. Eu até agradeço bastante a oportunidade de ter realizado essa pesquisa, né, contribuiu muito com o meu conhecimento e agradeço a todos que estiverem assistindo a essa apresentação.